Sempre ele vinha com uma caneta e ele trazia para mim, sem falar. E ele empurrava assim na minha mão, aquela caneta, com um papel na mão. Ele arranjava algum canto, ele era furtivo com esse negócio de papel. Achava papel em todo lugar. Aí eu desenhava algumas coisas que era na vez, porque ele tinha vez assim com os personagens. Tinha personagem que ele queria sempre aquele. Aí eu desenhava aquele personagem, copiando, né? Porque eu não tenho, infelizmente, esse dom igual dele e do meu pai. A habilidade que ele tem de ter o traço dele mesmo, né? Assim. Conta aí pra gente, Eliane, como é que surgiu, vamos dizer assim, o desenvolvimento dessa habilidade? Porque eu já percebi que ele tem, tirando essa parte dessa dificuldade que o Lucas tinha, né? Como tu pontuaste, inúmeras coisas, assim, bem severas, né? E ele conseguiu desenvolver através desse olhar da família, através de bons profissionais, né? Com metodologias, com métodos que foram essenciais. Mas aí, quando é que começou a surgir, assim, essa questão do desenho na vida do Lucas? Tem um momento exato, realmente, impressionante, né? Tem esse momento exato. Mas eu atribuo muito disso, vamos dizer assim, ele chegar no ponto de conseguir colocar para fora, pegar uma caneta. Isso. E ele pegou caneta. Ele porque eu dei um pulo. Todos esses pontos que a Elaine falou, o fato dele engatinhar, dele arrastar, olhar a ponta, né, do estímulo lá, isso aí é uma soma para chegar no fato de você pegar um lápis, né? Fazer a pega de um lápis, né? E desenhar, né? Colocar ali a força para que o desenho aconteça, né? E ele começou também no computador. Então ele viu o meu pai no computador e ele também desenhava no computador, só que a gente foi descobrir depois, assim, que ele era furtivo. Ele era muito furtivo com essas coisas, ele desenhava qualquer papel, assim, um papel desse aqui. Aí eu já achava um monte de papel em casa, tudo desenhado, as costas desenhado por cima. Mas assim, existiu esse momento realmente que eu gravei, né? Sim. Mas é como eu falei, existiu todo um processo desse desenvolvimento dele, que foi assim como fosse uma esponja, né? Quando ele começou esse tratamento lá do Rio, realmente a evolução dele foi muito boa. Foi começando a ter muito mais assim condições. Então, repertório também de palavras, né? E como a memória dele fotográfica, a forma como ele aprendeu a ler. Não foi na escola na época, aquelas famílias, né? Baba, família do Bá, família do Bé, do Bi. Não, ele foi aprendendo com uma técnica também do Instituto Veras. Que na realidade é do Glendoma, que é o cara do livro, que eu falei no início, aquele do Que Fazer pela Criança de Cérebro Lesado. Ele é o autor não só do livro, como também das técnicas. Muitas delas usadas pelo Instituto Veras, só que o Instituto Veras também absorvia outras, tinha mais, tinha as outras abordagens, mas eles usavam muito o do Glendoma. E no livro do Glendoma, Como Ensinar Seu Bebê a Ler, nesse livro aí é a técnica que foi usada com Lucas. O nome do livro Como Ensinar Seu Bebê a Ler. Como Ensinar Seu Bebê a Ler. Não precisa ser autista, não. Como Ensinar Seu Bebê a Ler. Gente, outra dica. Não foi através dos fonemas, dos sons, né? Foi um outro método, né? Porque o Lucas tinha memória fotográfica. Aí você tem que ver, porque é como o Veras, assim, ele trabalha, a forma como eles trabalham é assim, é individualizada. Naquela época, isso gente, individualizado, né? Então a criança eles não dizem assim, é autismo, é TDAH, a visão deles que me falaram logo foi assim, olha, aqui a gente não rotula. A gente vê as barreiras neurológicas, é neurológico, porque o que eles tratam lá é problemas, são barreiras neurológicas, né? Não chamam mais doenças, naquela época eram síndromes e tudo, hoje tem outra nomenclatura, né? Transtorno, mas assim, o que eles tinham a visão é o seguinte, essa criança tá
tem o quê? O que é que está... O que impede ela? O que é que está dificultando o desenvolvimento dela? Então, eles atuavam para aquela criança, com a estimulação para aquela criança. Andar, a forma falar. Por exemplo, tinham coisas que eu vi outros pais fazerem, que eu não fazia para o Lucas. Como escorregar no plano inclinado. O Lucas fez pouquinho. Então, eu via crianças maiores que ainda fazia plano inclinado para começar a arrastar. Então, gente, vocês estão vendo a importância da parte motora? Não, olha, total. A primeira parte do tratamento do Lucas motor. Era 60% motor. Já entrava com a parte de estimulação cognitiva também nas áreas de inteligência, já entrava. Porque eles diziam o seguinte: você não tem que esperar a criança compreender, por exemplo, o que é árvore escrito. Não precisa. Você vai mostrar para ela, e no caso dele, aí como eu digo assim, como é que o Lucas aprendeu a ler? Ele aprendeu com técnicas específicas para ele. Eu não sei se essa técnica, se for colocada para uma outra criança que não tem o tratamento completo dele, que seria para ela, vamos dizer assim, qual a necessidade dela, eu não sei se isso resolve para ela, entendeu? Se atinge ela. Porque no caso, olha, até a respiração, ele tinha também que fazer uma estimulação dentro do programa, que era um programa respiratório para ele, entendeu? Não só a questão da caminhada e na intensidade que precisava da caminhada, mas ele também fazia, não sei, não estou me lembrando o nome agora, mas era um saco onde respirava dentro e tinha um tubinho aqui. Então era um trabalho para expandir a caixa torácica dele, para aumentar a oxigenação do cérebro, entendeu? Então tinha todo um trabalho dentro desse contexto, né? E a parte motora, no início, ela era imensa, assim. Como eu te falei, ela tinha muita coisa. Nossa, depois ela foi dando lugar para mais outras técnicas. Vai adquirindo, né? Vai adquirindo, e aí você vai subindo os seus degrauzinhos, né? É uma escada, vai subindo, né? E aí eu já percebi que essa escada dá até curvas até chegar na escrita. E às vezes desce também, né? Tá subindo e começa a descer, você não sabe por que foi. Então aí é constante aquilo, né? Você precisa entender que desceu, mas você não vai parar ali, você continua buscando, né? Não desanima, né? O Lucas, uma coisa que eu gravei muito à época, porque eu realmente estava em meio ao trabalho e eu precisava viajar. E o Lucas tinha uns 10 meses. Eu tinha acabado de ingressar na minha área de atuação na empresa que eu trabalhava. E aí eu tinha que ir para Brasília, passar uma semana lá. E o Lucas estava no berço. Eu estava me aprontando, fazendo minha mala, né? E ele estava no berço. E o meu marido tinha comprado a Bela e a Fera, que na época era lançamento, que era um vídeo, né? VHS. E aí, a minha filha, a Amandinha, ela olhava pouco para aquilo, ela olhava quando tinha algum movimento e tal, e depois ela ficava fazendo outras coisas comigo ali. Mas ele, no berço, sem ainda andar, com 10 meses mais ou menos, ele se colocava em pé no berço, se segurava no berço e olhava aquilo. Então, ele vendo um filme daquele inteiro, é uma longa-metragem, né? Não se podia desligar, porque ele se descompensava todo, brigava, né? E aí ele tinha que ver até os créditos passarem, todos os créditos, era muito crédito. Então, assim, e aí aquilo me impressionou. Porque como uma criança de 10 meses vê um filme inteiro? Enquanto eu estava arrumando as minhas coisas, arrumando minhas coisas que eu ia levar para o trabalho, para lá para a viagem, ele vendo aquilo. E não podia desligar. Então, assim, aquilo não era estranho, não é uma coisa diferente. E eu disse, menino tem uma concentração estranha. Porque, assim, a Amanda não, ela é maior que ele, né? Então, aquilo já me chamou a atenção. Não fixa. Nem fazia 10 meses, né? 10 meses, achava muita coisa diferente, como eu coloquei para vocês, mas não sabia de autismo nada. Aí, passou-se o tempo, ele foi melhorando essa questão toda, a motora, inclusive a parte da apreensão, né? E sempre ele vinha com uma caneta
E ele trazia para mim, sem falar. E ele empurrava assim na minha mão, aquela caneta, com um papel na mão. Ele arranjava em algum lugar, ele era furtivo com esse negócio de papel. Achava papel em todo lugar. Aí eu desenhava algumas coisas que era na vez, porque ele tinha vez assim com os personagens. Tinha personagem que ele queria sempre aquele. Aí eu desenhava aquele personagem, copiando, né? Porque eu não tenho, infelizmente, esse dom igual dele e do meu pai. A habilidade que ele tem de ter o traço dele mesmo, né? Assim, eu copiava aquele personagem, eu conseguia copiar. Eu copio muito bem. Aí, pronto, ele via com aquilo ali. Ele adorava que eu fizesse isso. Aí teve uma vez que ele chegou pra mim, eu tinha ido para um casamento. No outro dia era domingo, eu estava cansada, me deitei. E lá veio ele com papel e o negócio, aí ele mexia na minha cara. E eu fazia de conta que não era comigo. E aí ele foi que empurrava o lápis na minha mão sem falar. Aí eu falei pra ele. Ele tinha uns 4 anos. 3,5 para 4 anos. Aí eu falei assim, não, Lucas, hoje não dá. Agora não. Meu filho não dá para mamãe fazer nada. Ele, né? Aí ele empurrava. Não, eu virei pro lado. Pois ele não pegou, sentou no chão e começou a desenhar. Desenhava, entendeu? Só que ele não desenhava ainda esses personagens assim. Ele desenhava o quê? Era logos, principalmente do filme que ele gostava, né? Logo das empresas, né? Várias empresas, Disney, aquele castelo cheio de coisas. Ele desenhava aquilo muito, era todo lugar desenhado esses castelos. Grande, e eu como arquiteta eu trazia muito papel grande, de conferência de plantas, que naquela época tinha que conferir o papel. Hoje em dia tem sistemas maravilhosos para você não ter que fazer tanta coisa no papel, mas naquela época não. Eu abria papel na minha cama. Eu já sei porque o Lucas gostava muito de papel. Era bom que já tinha um ambiente propício. Que bom, né? Porque era papel. Eu tive que jogar fora muito papel grande. Desenhado, porque não tinha onde guardar. Quando ele me dizia, chega, não tenho onde guardar. Meu projeto vai por isso. E aí a gente assim, então depois daí foi evoluindo. Então, por exemplo, comecei a perceber que ele usava a gente como personagem, né? Foi evoluindo primeiro para personagens do interesse dele, personagens de outro. Por exemplo, Maurício de Souza tinha uns personagens, principalmente a Cebolinha, né, Lucas, que tu gostava do... Ele sempre gostou dos anti-heróis. Aí ele gostava do Mandark, que era do Dexter. Não sei se vocês conhecem o laboratório de Dexter. Sim. Viu falar? Mãe de menina. Eu sou mãe de 3 meninas. Mas o laboratório de Dexter é da época que ele era criancinha, pequeno. De assistir. Ele adorava isso. Tinha uma irmã que aí perturbava ele. A irmã do Dexter. A Didi, olha, no canal do Lucas, da HQs do Lucas, tem lá, ele desenhou os 3 personagens, que eu me lembrei, eu digo, Lucas, desenha os personagens que tu mais gostava de fazer. Ele, inclusive, tem uma reportagem que foi feita sobre ele já na escola, por questão da inclusão, que ele desenha na escola um personagem, mas não era esse Mandark não, mas era um personagem que ele criou em cima daquele personagem, qual é o nome, meu Deus, do Matrix. Ele criou uns personagens assim, em cima de... Então, assim, isso aí ele já estava bem maior. Mas ele começou a fazer esses desenhos, primeiro com os personagens que ele gostava. Era aquele do Aladim, como era o malvado do Aladim, Lucas? Jafar. O Javá. Então era aquele Javá para todo lado que via. Aí ele começou a contar as histórias do jeito que estava na cabeça dele. E aí é bom porque tu já começava a perceber o que. Ele já começava a te falar através dos desenhos. Isso. E eu notei interessante, olha, ele desenhou assim, na sala de aula, a professora. Eu acho que era um dia que as crianças contavam alguma história de alguma coisa e ele desenhou a professora aqui e fez uma historinha em quadrinho. Que ele está em pé e ela, balãozinho, ela pede para contar uma história. As crianças iam todas contar a história. E aí ele começa a contar a história do Aladim. E aí ele tinha uma fixação nesses personagens, assim, entendeu? Aí era só Aladim desenhado para tudo quanto é lado. Não era só o personagem, era a história toda. Tinha a própria lâmpada, tinha não é o nome do... Tinha aquele macaquinho. O cara da lâmpada, o gênio.
Me socorre aí, Lucas, porque às vezes foge as palavras, eu estou nessa fase. Aí, então assim, tá, mas assim, ia aprimorando Tinha o um traço. repertório pro desenho Tinha, dele. e aquele repertório, ele ia se modificando Tá. para outro foco, mas assim, eu sentia que tinha aquele foco naquilo. Depois outro foco em outra coisa, então não... Ele mudava. depois de foco. um período de tempo, Tá. assim, tipo, passa 6 meses só com aquele foco, depois vai para outro. Mas aquilo assim, no meio de tudo que a gente tinha que fazer com o Lucas, no meio de tudo, aquilo a gente encontrava, assim, jogado pela casa o tempo todo, entendeu? A gente não tinha, assim, uma ideia de construir algo com isso na época, né? E depois ele começou a partir desse que eu vi, da escola, né, que eu achei interessante, e aí ele começou a colocar, por exemplo, ele com a irmã, as brigas deles dois. Né? Então, assim, aí ele colocou assim, tire a Amanda do computador. Essa a gente até colocou no canal, tá no site, né? Está no site. Tire a Amanda do computador foi uma historinha que ele fez contando da briga dele com a irmã por causa do computador. Ele joga ela para fora do quarto, bota ela, fecha a porta, ela bate, né? Aí essa historinha é muito engraçada, porque ele ri, porque ela tá do outro lado. E aí depois era seu sonho, né? Era uma coisa assim. Que eu acho que era uma coisa que ele nem queria fazer com ela. Joga ela para fora do quarto. Eles dividiram o quarto por muitos anos, até ela ter 9 anos, acho, por aí. Porque aí, o que acontece? separamos os Ele quartos. ele conseguia se comunicar desse jeito, né? Sim. Isso, aí realmente foi começando a ter muita comunicação com isso. E aí incentivo para você tentar ingressar mais no mundo dele, ajudar mais ele, né? Durante todo esse período, né, a estimulação, arrastar a gatinhada do Lucas foi até 15 anos. Sério? Sério. Por isso que eu digo para vocês. Gente, não desista. Todo esse trabalho com o Lucas, ele reivindicou para parar isso, não foi, meu filho? Ele reivindicou. Eu digo, então vamos lá, porque aí você conversa lá, e aí eles realmente, não, vamos então tirar o arrastar e o gatinhar dele, porque foi a braqueação foi até ele parar de ir lá, acho que em 2014. Nós paramos de ir até esse período ele ainda fazia braqueação. Que vocês sabem, né, que é a braqueação, de você... parece uma escada, então nós tínhamos equipamento na casa de braqueação. É como se fosse uma escada deitada, que aí você vai pendurado e você vai escalando na escada, e ele tinha que ir de frente, voltar de costa, vir de lado. Tinha várias formas de fazer, e isso daí foi até ele chegar a 2014, faz a conta aí. Eu vou te falar, a primeira vez que eu escuto um relato assim, tão intenso de estimulação dentro de casa, porque eu escuto muitas famílias que saem, que hoje a gente tem, tu não tinha, vocês não tinham essa possibilidade, até porque vinha de lá pra cá, né? Ia lá, consultava, pegava o plano dele e trazia pra Belém e executava aqui, ok. Mas é a primeira vez que eu escuto assim uma família... Mudou toda uma rotina familiar, né?